Olá pessoal, tudo jóia? Que alegria, que prazer estar aqui com vocês. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se tá todo mundo me ouvindo bem, dá um alô aqui, dá um ok no chat. Bacana, que legal. Quanta gente inscrita, pessoal. Que felicidade, hein? Temos mais de 300 pessoas inscritas nesse webinar. Para mim é fantástico. Os números aqui, nossa, a equipe ficou super feliz com a adesão de vocês. Agradecer de fato e saudar a todos por essa audiência. Agradecer muito a todos vocês que estão participando aí, reservaram esse horário, né, às 19h30 até não sei que horas. Acho que eu vou até meia-noite, hein? Que alegria, hein? Tô vendo muita gente aqui. Eu gostaria que vocês colocassem aí de que cidade vocês estão falando. Escrevem aí para mim no chat. Eu quero que esse webinar seja bastante interativo, tá? Então eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tem algumas enquetes, então vai ser bem legal. Escreve aí para mim, onde é que vocês estão? Salvador, Yasmin, um abraço Yasmin, a Daniela de Salvador. Nossa, Florianópolis, Manaus. Caramba, que legal! São Gonçalo, Belo Horizonte. Eu estou falando com vocês aqui, mas eu preciso ver as mensagens no chat. Então, de vez em quando, eu vou virar aqui para o computador, porque eu estou em duas telas, justamente para poder ver vocês, tentar responder algumas perguntas durante o webinar. É claro que eu vou reservar um tempinho no final do webinar para poder responder algumas questões, mas fiquem tranquilos, podem perguntar. E eu vou pedir um favor para vocês, toda vez que for uma pergunta, vocês colocam o hashtag na frente, tá? Aquele joguinho da velha, tá bom? Mariana, Carlos, grande Carlos de Mariana. Opa, Natal chegando, Londrina, Rio de Janeiro, a Daniele. Que bacana, Londrina é o Ferraz, que legal, gente. Hoje nós temos bastante conteúdo para poder conversar, certo? A conexão da internet, a minha está aqui bem bacana, então se vocês tiverem possibilidade de ter uma internet cabeada é melhor. No Wi-Fi tranquilo também, funciona bem a plataforma. E no celular também, quem quiser utilizar celular, ou iOS ou Android, é tranquilo, tá bom? Então a gente vai se comunicando, a nossa equipe de atenção está aqui comigo, está aqui o Lucas, a Silvia, está aqui a Vani, é uma galera bastante integrada e que está trabalhando muito para fazer esse webinar e o GDI Online 2018. Vocês já se inscreveram no GDI Online 2018? Quem não se inscreveu aí, coloca aí um não, para eu ver. Beleza, pessoal. Beleza. Brasília. Olha a Tati de Brasília. Porto Alegre chegando. Maceió. Cidade também que eu adoro. Olha, o ano passado eu fiz muitos cursos presenciais em Brasília, fiz em Maceió, fiz no Espírito Santo, em Vitória. E, nossa, tô querendo rodar o país de novo, hein? Esse ano. Então me convidem que eu aceito. Bom, que legal. A Tanivalda disse que não se inscreveu ainda no GDI Online. Então eu vou apresentar aqui no final, ou ao longo do evento, o site do GDI Online para que vocês se inscrevam, tá certo? Porque é um evento que vai ocorrer em julho agora e palestras completamente gratuitas. Inclusive esse webinar aqui, ele faz parte das apresentações iniciais, das preliminares do GDI Online de 2018, tá bom? Então eu agradeço bastante aí a presença de todo mundo. Quero falar algumas coisinhas para vocês inicialmente, né? Nós já temos, por exemplo, 1.200 inscritos no GDI Online, né? Então, isso daí é muito importante. Esse evento, de fato, o Brasil inteiro está se inscrevendo, do Oiapoque ao Chuí, e a gente também está muito feliz com isso, tá certo? Eu quero pedir para vocês, nesse período aí do webinar, que você busque, assim, se concentrar no conteúdo que a gente vai tratar aqui, que eu vou trazer para vocês. Tente aí esquecer um pouquinho esse WhatsApp. Olha que eu estou vendo você olhando o WhatsApp, viu? Facebook, né? O Instagram. Então vamos concentrar nesse conteúdo que eu preparei com vocês com muito carinho, né? E eu acho que vai trazer de fato resultados importantes na carreira de vocês, vai dar uma
uma guinada aí, e, enfim, são dicas, né? É bom deixar isso claro. Aqui não é exatamente um curso de digitalização de documentos, nem de representação digital, como eu já via com alguns colegas falando. Enfim, o áudio está baixo, aumenta um pouquinho aí, porque para a gente aqui tá funcionando legal, tá bem legal. Não está conseguindo visualizar, Márcia? Também você pode reconectar, certo? Porque também aqui a nossa transmissão, pelo que eu estou vendo, tá tudo certinho. Às vezes é a sua conexão que não está legal, tá bom? Olha, Sânia Santana, um beijo grande para você, Sani, uma grande amiga, que legal, que bacana, gente. Então, esse é um dos primeiros recados. O segundo recado é sobre uma questão super importante, né? Super importante. Esse compromisso que vocês estão tendo hoje aqui, né? São 19h30, eu sei que muita gente chegou do trabalho agora, tem suas responsabilidades em casa, a esposa está reclamando porque você tá aqui comigo no webinar, ou seu esposo está querendo um carinho, seu filho, mas enfim, parabéns por esse comprometimento. Às vezes é importante, de fato, a gente abrir mão de algumas coisas por alguns minutos para ouvir um conteúdo que, de fato, pode transformar a sua realidade, pode mudar a sua visão e melhorar a sua carreira, tá bom? Eu vou começar aqui, eu vou compartilhar uma tela aqui para vocês inicial. E aí, se vocês estiverem vendo, vocês me dão um alô. Me dá um alô aí. Estão vendo a tela? Tá tudo certinho? Olha o Carlos Lima de Paracatu, grande amigo. Grande abraço, Carlos. Saudade de você, querido. Olha, mais gente de Salvador. Olha, gente, foram mais de 300 pessoas e realmente, assim, houve uma concorrência aí entre Salvador e Rio de Janeiro para ver quem tinha mais inscritos. Brasília também foi um público muito grande. Enfim, o país inteiro se inscreveu e isso é muito importante. Então, vamos começar esse webinar. Hoje eu vou falar para vocês sobre como digitalizar com qualidade e dinamismo, né? É um tema muito importante, porque a gente está vendo aí projetos de digitalização pelo país afora e projetos muitas vezes sem qualidade, né? E isso a gente precisa tratar com muito carinho e com muito cuidado, porque estamos digitalizando certas vezes uma documentação para um acesso à informação muito relevante para o cidadão. Eu vou mostrar alguns casos para vocês emblemáticos, inclusive, sobre digitalização de documentos. Então, está na hora, de fato, da gente digitalizar com qualidade. Vocês concordam, pessoal? Diga aí sim, não, talvez. Concordam ou não? Beleza, beleza. Isso aí, isso aí. Bom, eu vou apresentar para vocês o que a gente vai falar hoje. O webinar deve durar cerca de 60 minutos, um conteúdo que eu preparei assim com muito cuidado. É claro que esse tempo não vai ser suficiente para poder tratar de todos os assuntos sobre digitalização, representação digital, preservação de documentos, enfim, é um conteúdo inicial. E o GDI Online está aí com várias palestras, vários palestrantes confirmados, uma programação muito bacana e totalmente gratuita. E nós temos também cursos no Associado Premium, que é uma outra categoria do GDI, e aí a gente consegue estender mais o conteúdo, a gente consegue esmiuçar de uma forma melhor, apresentar para vocês, de fato, um conteúdo bastante denso. Hoje nós vamos tratar aqui de dicas, nós vamos tratar com vocês de questões bem interessantes da digitalização, tá bom? Nós vamos ter também uns 20 minutinhos depois do conteúdo para poder responder as perguntas que eu não consiga responder aqui ao longo do webinário e tirar também dúvidas sobre o Congresso GDI Online. Uma surpresinha do webinar, claro, né? Alguns bônus e brindes. Quem quer bônus, quem quer brinde, né? Então, eu sugiro que vocês, de fato, assistam até o final esse webinário. Deixa eu me apresentar. Muita gente não me conhece, né? Tem os amigos aqui, mas muita gente não me conhece. Eu sou Pablo Soledade, estou fazendo doutorado em Ciência da Informação, tenho mestrado também já na área de Ciência da Informação, sou especialista em Administração Hospitalar, sou arquivista. Alguém perguntou aí
Eu estava olhando umas perguntas prévias no webinar, se eu era arquivista, sim, com muito orgulho, com muito carinho. Mas hoje eu vou falar aqui de digitalização de documentos, que vai servir para quem faz arquivologia, para quem faz biblioteconomia, para quem trabalha com tecnologia da informação, para quem é um profissional de nível médio. Enfim, vai servir esse conteúdo tanto para doutores quanto para auxiliares de digitalização ou para pessoas que nem conhecem ainda sobre digitalização, mas que têm interesse em conhecer e têm vontade, e certamente eu creio que você vai sair daqui com uma visão legal. Eu fui conselheiro também do CONARC, que é o Conselho Nacional de Arquivos, fui presidente da Associação dos Arquivistas da Bahia, e hoje eu sou consultor master de negócios e transformações digitais pelo Brasil afora, palestrante também, instrutor de cursos pela Informind, que faz cursos online e presenciais também, e sou presidente do Instituto Arquivo Vivo, que é uma iniciativa nova, é uma iniciativa muito bacana, que vai trazer também conteúdos legais para você e vai dar oportunidade também de pessoas, por exemplo, carentes, que não têm condições de pagar um curso de auxiliar de arquivo, por exemplo, um jovem que acabou de sair do terceiro ano. A gente também vai trazer essas perspectivas e possibilidades para todos. Aqui são fotos de alguns eventos que eu participei, enfim, algumas turmas, né? Nós temos aqui a turma de Maceió, foi uma turma bem bacana, presencial, turma de Salvador. Aqui foi um evento que eu participei no Maranhão, uma mesa bem interessante, mais cursos, enfim, foram muitos cursos, e eu coloco a turma realmente para aprender digitalização. Levo scanner, levo folha amassada, grampo, justamente para que a turma saia dali com uma vivência. E o curso online mostra isso também, né? O curso que a gente vai dar ao longo do evento, do GDI Online, que na verdade é um curso que está no pacote associado Premium, que você pode adquirir, já está aí disponível nos nossos sites, também traz essa prática e oficinas de digitalização. Tá bom? Eu inclusive recebi um convite hoje aí da Leide Mota, que é diretora do Diretório Acadêmico de Arquivologia aqui da Bahia, e estarei no sábado, dia 9, no ICI, junto com vocês na Semana Nacional de Arquivos, aí, encerrando a semana com uma oficina de digitalização. Para mim é um grande prazer. O Diretório Acadêmico, que eu fui presidente, né, fui o primeiro presidente, e, enfim, a gente não tinha o diretório quando eu entrei na universidade em 99, e tive essa honra de ser presidente do diretório por 2 gestões. São mais fotos da turma, que bom, foram cursos presenciais muito bacanas e que me dá essa possibilidade de fazer com vocês hoje esse curso aqui, tá? Algumas experiências, são pouquinhas, né? Vou mostrar para vocês algumas instituições que eu pude participar como consultor e que ainda tem alguns trabalhos sendo desenvolvidos. Então está aí do Acre, né, que é o Instituto de Administração Penitenciária, que eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, até, enfim, Petrolina, o Esporte Clube Vitória, apesar de eu ser Bahia, viu? Tá aqui o Lucas aqui, ó. É Vitória, mas a gente se entende. Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral, CREA, enfim, foram várias experiências, estão sendo, e cada dia eu me renovo, conheço mais coisas, e por isso que eu estou aqui hoje com essa experiência, trazendo para vocês esse conteúdo. O que é que eu vou apresentar nesse webinar hoje, né? Eu vou trazer as regras essenciais de projetos de digitalização, tá? São regrinhas, são surpresas e que certamente vão ajudar vocês nos projetos que desenvolvem. Como alinhar qualidade e quantidade, hein, gente? Como produzir em projeto o máximo que puder, com a maior qualidade que puder, hein? Já pensaram nisso? O que é digitalização? Para que serve? A quem interessa a digitalização, né? Muita gente fala em digitalizar, mas enfim, não sabe exatamente o porquê, para quê e como. As etapas da digitalização, eu vou trazer para vocês um modelo de fluxograma do processo de digitalização, é um modelo que eu desenvolvi a partir dessas experiências,
Pensando em empreender ou melhorar seu negócio na área de digitalização, o ponto de partida, né? Nós vamos tocar nesse assunto, conversar sobre isso, sobre empreendedorismo, as perspectivas que nós temos em projetos de digitalização para qualquer área, tá, pessoal? É como eu falei, não estou aqui, meu público não é só a turma de arquivologia, que é claro, eu tenho maior carinho, respeito, mas o conteúdo aqui é voltado para diversos profissionais, para pessoas que realmente têm interesse em digitalização, e é um mercado bastante amplo, não tem uma reserva de mercado, apesar da gente ter um profissional de arquivologia com conhecimentos bem específicos para coordenar, supervisionar projetos, nós temos também perspectivas de digitalização em outras áreas. Museologia, por exemplo, né, fiz uma consultoria em digitalização de acervo museológico. Biblioteconomia, eu também fiz uma consultoria, fui gerente de projetos, inclusive de uma empresa, na digitalização de acervos bibliográficos, e isso não significa que não tinha um bibliotecário, né, na equipe. O bibliotecário estava lá cumprindo o seu papel, a sua responsabilidade especificamente para um assunto. Eu, como consultor especialista em digitalização, estava lá fazendo o meu papel, e aí é cada um no seu quadrado, mas não é um quadrado tão pequenininho assim, porque a gente precisa realmente de conhecimento, a gente precisa de integração entre as equipes, de integração entre os profissionais, para que os projetos possam fluir de uma forma positiva e com qualidade. Bom, e eu vou responder as dúvidas sobre o GDI Online, enfim, sobre também o conteúdo que a gente vai tratar aqui. Olha a distribuição e o sorteio de bônus e brindes, né? Fique até o final, porque realmente a gente vai ter aqui algumas surpresas muito legais. Então, sugiro que você fique até o final para que possa concorrer a esses brindes e também ouvir aquilo que a gente vai trazer para vocês de benefícios. A quem interessa esse webinar? É importante colocar isso porque às vezes você está aqui e não sabe muito bem se realmente vai servir para você. Então eu trouxe a quem pode interessar. São os profissionais e estudantes de qualquer área do conhecimento, tá? Com experiência ou não em digitalização e gestão de documentos digitais. Pode ser também de qualquer área, mas desde que tenha muito interesse em aprender, em ter conhecimento e pôr em prática esse conhecimento, tá? Eu estou vendo aqui algumas pessoas dizendo problema na conexão, mas reconecte aí, tá bom? Porque para mim aqui tá tranquilo. A equipe tá tudo certinho aí? Tá beleza. Então a conexão nossa aqui tá funcionando direitinho, tá bom, pessoal? Então, conhecimento para pôr em prática. Tem que ter força, tem que ter espírito de força de vontade, né? Espírito de equipe, tem que ter união, o cara tem que estar afim realmente para estar aqui hoje. Então não é só para os arquivistas, para os bibliotecários, mestres e doutores em ciência da informação. Volto a ressaltar, o conteúdo é um conteúdo bastante amplo e que de pessoas que são auxiliares de digitalização, a doutores em ciência da informação, tem realmente como usufruir daquilo que eu vou oferecer aqui hoje. A quem não interessa? A quem acha que sabe tudo de digitalização, né, pessoal? Bom, eu tenho 20 anos de atuação na área de arquivologia, de biblioteconomia, enfim, eu tenho uma experiência grande, mas eu não sei tudo. Pelo contrário, cada projeto, cada conversa que eu tenho com um profissional, eu aprendo, né? Então, quem acha que sabe tudo de digitalização, aí, infelizmente, esse webinar não é para você. Quem veio também só se promover no chat, né? A gente deixa o chat aberto aí para vocês perguntarem, a gente não tem nenhum problema com isso, mas eu peço que vocês evitem colocar e-mail, colocar CPF, telefone, ou fazer alguma promoção de evento, essas coisas. Se quiserem, entre em contato com a nossa equipe depois, para que a gente possa verificar se consegue te ajudar numa divulgação e tal, tá bom? E também a quem quiser fazer críticas só destrutivas, ou queira fugir do foco deste webinar. Nós estamos aqui para ouvir e receber críticas construtivas, para melhorar o conteúdo para um próximo webinar, mas se veio aqui para poder reclamar, tocar sobre outro assunto, enfim, não é legal, tá bom?
Se você não tem esses 3 objetivos, então continue assistindo. Alguns estão falando aqui que está congelando a transmissão do Rio de Janeiro, a Irani. Melhorou, Irani? Veja se está tudo certinho. Então tá beleza, a conexão tá legal. Perguntas durante o webinar, coloque então essa hashtag na frente, tá bom, gente? Porque facilita muito pra gente. A Karine está perguntando se estará disponível depois, por exemplo, o webinar. O webinar, a princípio não, tá? A gente vai fazer esse webinar ao vivo. Depois nós vamos reunir com a equipe aqui de atenção para verificar os resultados, enfim, e pensar num segundo webinar. E aí também pensar se disponibiliza esse conteúdo para vocês gravarem. Os documentos estão sendo digitalizados de qualquer jeito. Isso é uma grande verdade. Vocês concordam comigo? Concordam ou não? Bota aí, sim, não. Beleza, exatamente. Quem comenta isso aí? Quem comenta? Os documentos estão sendo digitalizados de qualquer jeito. Não é, Karine? Concorda demais. Exato, Daniela. Pois é. Então, gente, vou mostrar para vocês uma foto emblemática aqui de uma digitalização. Deixa eu me tirar aqui da tela, porque agora a gente vai entrar com o conteúdo mais forte. E aí, para não distrair a atenção de vocês, eu vou mostrar apenas a tela, tá certo? Bom, vocês verificam essa digitalização aí. O que é que está aparecendo aqui na digitalização, pessoal? Vocês sabem o que é isso? Eu sei que tem muita gente que tem nojo, né? Mas isso é uma baratinha, pessoal. Infelizmente, essa é a realidade. Digitalizaram no processo a semana passada uma barata na digitalização. Se foi um erro da captura, se tinha barata dentro do scanner ou na preparação, é uma outra história. Mas há um erro aí de validação do processo, de controle de qualidade no mínimo, não é? Não tem justificativa para uma instituição, e aí eu tive cuidado de tirar o nome da instituição, mas enfim, o site eu não posso deixar de mostrar, a data que foi publicada, né? Mas enfim, aconteceu, tá? Isso não pode acontecer em projetos de digitalização se for seguido um padrão e um controle de qualidade que eu vou mostrar para vocês no fluxograma, tá? Então, infelizmente, essa é a realidade nossa, né? Infelizmente. E por isso nós precisamos mudar. Se uma instituição decide digitalizar, é preciso ter uma série de critérios anteriores para que possa chegar nesse resultado final de uma forma qualificada. Então eu vou apresentar para vocês as 6 regras para que isso não aconteça, né? Como alinhar qualidade e quantidade? Produzir um projeto o máximo que puder, com a maior qualidade que puder. Então, vamos fazer com dinamismo e qualidade. Aí eu vou fazer uma brincadeirinha com vocês aqui. O que é mais importante no projeto de digitalização? Qualidade ou quantidade? Eu quero que vocês me respondam isso no quiz, tá? Deixa eu colocar aqui um quiz para vocês. E aí eu vou querer que vocês me respondam o que é que vocês me consideram mais importante. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. A gente prepara tudo antes, mas na hora não dá certo. Impressionante. Mas já vai aparecer aqui para vocês. Vamos lá. Vamos lá. E se aparece esse quiz para vocês e respondam para mim.
Apareceu aí? Os dois, Marcelo, a Karine, embora a quantidade também seja importante, qualidade é primordial, bacana. Olha que quiz legal, gente. Que bacana. Que joia. 95% qualidade, 5% quantidade. Exatamente, gente. Beleza. Beleza, nós temos aí muitos votos e quem ganhou o quiz, vou parar o quiz aqui agora. Vou encerrar aqui. 97% qualidade. Que legal. Mais votos. 40 votos. Enfim. Eu vou encerrar para gente voltar aqui ao conteúdo. Tá bom? Então vamos lá. A qualidade realmente é fundamental no projeto, né, pessoal? Não tem jeito. Agora, é claro que a qualidade e o dinamismo não podem estar dissociados. Quem respondeu os dois, eu também iria por essa linha. Sem precisar dizer, Pablo, mas a qualidade tem que estar em primeiro lugar. É óbvio que a qualidade tem que estar no lugar dela ali, em primeiro lugar. Mas a quantidade, o dinamismo, a produtividade, produtividade na verdade são as duas coisas juntas, mas a qualidade e o dinamismo precisam estar associados. Produtividade não é só quantidade, né? A produtividade, ela é a junção entre a qualidade e a quantidade. Ela é a harmonia entre esses dois processos, né? Ser produtivo é ser eficaz. Vamos ver comigo aqui um exemplo? Se a sua meta é digitalizar 5.000 páginas por dia, não adianta você digitalizar 5.000 páginas sem cuidar da qualidade do processo, mas também não adianta digitalizar apenas 100 páginas com total qualidade quando você tem uma necessidade de digitalizar 5.000. Então, é preciso estudar uma forma de garantir que você tenha qualidade e quantidade juntas nesse processo para você atingir as metas o mais próximo que puder ou ultrapassá-las, né? Isso é muito importante, ok? Concordam comigo ou não? Beleza, beleza. Outro quadro que eu trago para vocês e uma brincadeirinha. O que é isso para vocês? Essa é a segunda regra. O que é que essa imagem representa aí para vocês? Caminhos. Escolha de caminhos, legal. Vamos lá. O que mais? Escolhas. E escolhas significa o quê? Direcionamentos, possibilidades, decisão. Perfeito. Tudo tem a ver com metas, né? Por que com metas? Para onde é que eu quero ir? Onde é que eu quero chegar? Então, uma regra essencial de um projeto de digitalização é esse. Não podemos iniciar um trabalho sem a gente saber aonde a gente quer ir, sem a gente ter um diagnóstico preliminar da situação, uma mensuração desse acervo a se digitalizar, a especificidade dele, né? E qual é a meta para isso? Vamos digitalizar 2.000 folhas em 2 dias? Vamos digitalizar 1 milhão de documentos em 6 meses? Vamos digitalizar um livro raro, uma obra rara em 1 semana? É possível fazer isso? Então a meta é um conteúdo preliminar a qualquer projeto de digitalização, porque você tendo a meta, sabendo aonde você vai, você consegue fazer o que a gente vai ver num slide próximo. Então quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né, pessoal? É uma célebre frase aí de Alice no País das Maravilhas.
A regra 3. O que é que precisamos para produzir o máximo que puder, com a maior qualidade que puder? O que é que nós precisamos para isso? Me digam aí. O que é que a gente precisa para estabelecer essa meta, para cumprir a meta que foi estabelecida? O que é que precisamos fazer? Nossa, Lua de Floripa foi assim na lata. Exatamente. Planejamento. Essa é a palavra mágica, pessoal. Planejamento. O planejamento envolve avaliação do cenário, envolve análise SWOT, inclusive análise de ambiente interno, ambiente externo, os pontos e oportunidades, um diagnóstico preliminar do acervo, o levantamento das necessidades estruturais, né, de recursos financeiros e humanos, envolve análise do perfil da sua equipe, né, o que é que você precisa, qual o tipo de pessoas que nós precisamos para esse projeto, quem são essas pessoas, as especificidades, a divisão do trabalho, uma reunião com o contratante que a gente chama em projeto de kick-off, que é uma reunião para alinhar as expectativas, o que é que você quer, especifique os requisitos para não fazer uma entrega errada, ou não chegar no meio de um projeto de digitalização. Imagine, você tem 1 milhão de documentos para digitalizar, quando chega em 500 mil digitalizações, você percebe que o cliente não queria daquela forma. Não queria, por exemplo, se você digitaliza em preto e branco, ou escala de cinza, mas o cliente queria colorido, e você não especificou nos requisitos iniciais. Quais são as configurações? É 200 dpi, 300 dpi, estamos digitalizando um arquivo, um acervo permanente, né? Então, isso tudo precisa ser visto previamente. E as coisas, como eu falei lá no início, a digitalização está sendo feita de uma forma incorreta. Não tem eficiência, não tem eficácia nos projetos de digitalização sem essas análises iniciais, sem esse alinhamento de expectativas com o cliente. Aí, independe se é um cliente interno ou externo. Eu estou falando se você é um profissional do serviço público e você trabalha com digitalização, seu cliente pode ser o setor de recursos humanos, pode ser o setor de contabilidade, jurídico, e aí cada um tem uma necessidade diferente. Um setor de comunicação, por exemplo, ele vai querer uma fotografia digitalizada em colorido, talvez com 600 dpi. Um setor de recursos humanos que vai digitalizar seus dossiês, seus assentamentos funcionais, vai precisar de uma digitalização, não sei, em 300 dpi para seguir a resolução do CONARC, né, a resolução 31, enfim. Então, nós precisamos cuidar muito disso. Outra coisa é a definição de um bom cronograma, porque nós estamos falando de planejamento. Estamos falando de execução de projetos e de cumprimento de metas estabelecidas. Testes de produtividade, gente, e definição também de melhores práticas. Não inicie um projeto de digitalização, um conselho, assim, uma dica legal, tá? Quando você digitalizar, você testa quantas digitalizações a turma consegue fazer. Claro que existe uma curva de crescimento para isso. Isso eu trato, inclusive, no e-book que eu trago aí no associado prêmio, né, do GDI Online. Essa curva de aprendizado, essa curva é interessante porque chega num momento que a equipe está toda ali certinha, pronta e digitalizando bem pra caramba. Mas é preciso fazer os testes de produtividade, né? Ver quanto a equipe consegue produzir com a qualidade que vocês falaram, que é importante e que eu concordo plenamente, e a quantidade que você precisa para atingir essa meta, né? Tatiana, existe checklist sim. Olha, no associado prêmio a gente tem várias coisas aí, tá? A gente tem um conteúdo fantástico que depois eu vou falar um pouco sobre isso. No próprio GDI Online também a gente vai tratar. Aprovações de amostras, isso é fundamental. Cliente, digitalizei isso aqui a partir dos requisitos que você me apresentou, a partir das expectativas que você quis. Está certinho? É assim que você quer? É assim que você gosta? É desse jeito que vai ser? Bacana! É dessa forma que devem ser os projetos de digitalização. E aí quando eu falei do cliente interno, você sendo um servidor público ou uma empresa terceirizada que presta serviços para órgãos públicos, ou um cliente externo também, você sendo um empreendedor na área, é preciso ter essas avaliações, é preciso ter essa noção, tá?
Vamos para mais conteúdo. Tem uma estrutura adequada, né, gente? O que eu falei até agora, assim, do planejamento, de metas. Obviamente que a gente precisa de estrutura para poder desenvolver os nossos projetos. E, infelizmente, nós não temos. Mas a gente vai ficar parado e chorando porque não tem uma mesa adequada, porque não tem um arquivo organizado, porque não foi feita uma elaboração de uma tabela de temporalidade previamente, uma aplicação dessa tabela, não tem instrumentos arquivísticos, não tem uma catalogação, né, para os acervos bibliográficos. Não, a gente precisa colocar de fato a mão na massa com aquilo que a gente tem e mostrando aos nossos gestores, às pessoas que estão acima, né, na hierarquia, que você tem um conhecimento para isso, que você se planejou e que você precisa de uma estrutura tal que garanta que a meta que ele quer seja cumprida. E aí você não vai ficar parado, você vai digitalizar, vai fazer o seu projeto com a estrutura que você tem e demonstrar para ele que você atingiu um teto, um pico ali com a sua equipe e não tem mais jeito. Se ele não melhorar essa estrutura de um scanner com a qualidade melhor, com um ciclo diário maior, né? Um scanner aí com ADF, com a bandeja, sei lá, de 500 folhas, né? Para poder, com a produção de 40 mil digitalizações dia, ou ampliar a equipe de preparação, né? Ou a equipe inicial de validação de processo. Enfim, estrutura é fundamental. Vocês concordam? Eu sei que essa vocês vão concordar, porque todo mundo reclama de estrutura, né? Mas, volto a dizer, além de estrutura, pensem no projeto, pensem no escopo, pensem em demonstrar que vocês têm conhecimento para isso, que vocês têm capacidade de executar o projeto primeiro. Se você pedir estrutura, do nada a coisa não vai sair. Infelizmente, não vai sair, né? Aí, ó, que bonitinho. Eu sei que todo mundo tem essa estrutura aí. Um scanner planetário, né? Um scanner super potente, uma digitalização, um scanner, enfim, esse scanner é muito bom, é pequeno, mas ele tem um ciclo diário de 10 mil digitalizações, né? Eu sei que todo mundo está preparado nesses ambientes aí, arquivos deslizantes, né? Vamos chegar lá, um dia nós chegaremos lá, tá certo? Regra 5. Tenha, ou seja, um bom supervisor. Essa regra é muito importante. Um líder numa equipe de projeto de digitalização, ele é um profissional fundamental. Vocês concordam comigo? Quem é líder aí em projeto de digitalização? Quem é supervisor? Eu sei que tem muita gente aí que lidera a equipe, né? Então, o supervisor, gente, precisa ter características importantes. O supervisor ele precisa ser um profissional que saiba ouvir as pessoas, né? Precisa ser um profissional que saiba falar com as pessoas, tá? Mesmo que você não seja um supervisor, você precisa, digamos, ajudar que o seu supervisor, a demonstrar ao seu supervisor, e isso não é fácil, porque trabalhar com gente não é fácil, né, pessoal? Mas é preciso demonstrar para ele que características como saber ouvir, saber falar, são fundamentais no projeto de digitalização. E vocês só conseguem mostrar isso para eles se vocês tiverem um conhecimento para isso. Demonstrarem que tem know-how para poder, né, participar do processo, dizer, não, peraí, deixa eu sugerir isso aqui, vamos com calma ali, não vamos digitalizar de qualquer jeito isso aqui, né? O professor Pablo falou que é melhor segurar a onda, vamos planejar, né? Vamos voltar atrás um pouquinho para planejar e fazer uma coisa melhor, né? Ser respeitado pela equipe também, né? O profissional precisa ser respeitado pela equipe, precisa ser seguro, ter espírito de liderança, a confiança da equipe dos superiores, porque um supervisor, ele está ali meio que em cima do muro, né? Porque ele precisa apresentar resultados para
a hierarquia superior, digamos assim, ou se você é de um projeto de uma empresa terceirizada, você precisa de fato demonstrar para o seu superior que está fazendo um bom trabalho, mas a sua equipe também tem que ter a confiança em você, que você está levando realmente a voz da equipe para essa hierarquia superior. Tá bom? Vamos trabalhar agora com a sexta regra. Essa turma sorridente aí significa o quê, pessoal? Uma equipe bem preparada, né? Uma equipe com harmonia e foco. Aí a gente consegue desenvolver um trabalho muito melhor, né? Se a gente tem uma equipe instruída, se a gente consegue, olha, capacitar, potencializar as habilidades, tem uma gratificaçãozinha por produção que ninguém é de ferro. Se a gente consegue ter rotinas alternadas para não ter um trabalho cansativo, né? O trabalho de digitalização, de preparação de documentos, principalmente, é muito repetitivo. Concordam comigo? Tirar grampo, desamassar papel, limpar, enfim, é um trabalho exaustivo e a sua equipe precisa estar bem preparada, ser valorizada, ser reconhecida pelas instâncias superiores. E aí tem o trabalho do supervisor, tem o trabalho da equipe. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei que não é fácil, mas, pessoal, é preciso ter essa dimensão. Você que é gestor, você que é supervisor, está nesse webinar, pense nisso com carinho, porque as pessoas que estão ali são as responsáveis pela produção do seu trabalho. São responsáveis pelo lucro da sua empresa, são responsáveis pelo atendimento às pessoas, pelo acesso à informação ao cidadão, enfim, são as pessoas. Aí eu vou trabalhar com vocês sobre o que é digitalização agora e para que essa digitalização serve, né? A digitalização, pessoal, é um tema sempre polêmico entre profissionais de informação, porque alguns acham que, enfim, a digitalização não deveria ser feita porque precisa preservar o arquivo, os documentos em papel, que é necessário organizar antes de digitalizar. Bacana, concordo com tudo isso. Só que, pessoal, estamos num momento, num grande boom, numa grande explosão do processo de transformação digital. Então, nós precisamos ter essa noção de que para organizar documentos, para fazer uma gestão documental prévia, um diagnóstico, a gente não pode ser contrário ao processo de digitalização, né? Hoje o argumento do arquivista ou do bibliotecário que diz, não, vamos organizar primeiro, se não organizar eu não vou digitalizar, isso daí, gente, não ganha discurso em lugar nenhum, tá? E são políticos que tomam decisões, né? E eu falo de política não partidária, mas eu falo de pessoas que têm o poder de decisão, precisam saber que você não é oposto à digitalização, tá? Mas que você consegue ali, ó, num processo de convencimento, demonstrar estar dentro ali da equipe de tomada de decisão, demonstrando que é necessário organizar, é necessário um diagnóstico preliminar, é necessário os instrumentos arquivísticos, o processo de catalogação, né? Então, você estando na equipe e mostrando conhecimento suficiente, você consegue tomar decisões também e ser respeitado pelos profissionais de tecnologia da informação, por exemplo, né? Muita gente reclama, tem dinheiro sempre para informática, para software e tal. É verdade, em alguns lugares sim, mas eu que fiz consultoria aí em vários locais, sei que não é a realidade de todo mundo. A turma reclama também, tá? Não é a gente só que tem essa preocupação com recursos, não. Tem lugares que não tem estrutura nenhuma de servidor, enfim, de nada. Mas os investimentos são mais voltados para a tecnologia da informação. E isso é natural e a gente precisa ser partícipe desse processo. Estar junto para que possa tomar as decisões em benefício do arquivo. Tá bom?
Acesso versus preservação, não, pessoal. Acesso e preservação. Nós precisamos tratar desses dois pontos fundamentais em projetos, em acervos. Acesso não pode estar separado de preservação. São duas funções primordiais, principalmente nos dias de hoje. Nós temos aí a Lei de Acesso à Informação, a 11.527, que é de 2011, que, no meu ver, está muito atrasada em relação à sua execução. Tem muitos órgãos que descumprem essa legislação, que desconhecem completamente, né? Não sei, tem servidor público aqui logado? Mostra aí. Não vou pedir para dizer se cumpre ou não a lei, né? Mas certamente se cumpre. Tem dificuldades no processo de encontrar determinadas informações porque o arquivo não está organizado, né? Então isso é preciso ter bastante cuidado, né? A digitalização serve para ampliar o acesso e reduzir o fluxo do papel, mas também evitar o manuseio de um documento analógico permanente. Para mim, são esses três pontos que a digitalização serve. Se tiver outros, obviamente, que pode ter outros, assim como essas 6 regrinhas, podem ter outras regras, mas a digitalização, gente, não serve como critério de preservação em relação a poder eliminar um documento físico. Isso não existe. Pelo menos a lei atualmente, felizmente, ainda não permite, apesar de ter um projeto de lei muito avançado, que já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados, não sei se todos sabem, tem conhecimento, que vai possibilitar a eliminação do papel, sem qualquer critério de autenticidade. Quando a gente fala de autenticidade, a gente está falando de dois elementos, de integridade e de identidade, né? E a digitalização não proporciona isso. O projeto de lei 7920, que consta na Câmara dos Deputados, não nos dá a garantia de que o nosso patrimônio, né, de que a gente consiga fazer a salvaguarda do acervo do nosso patrimônio da sociedade. Estamos em sério risco de perder informações relevantes por conta de uma decisão política errônea, sem buscar o CONARC, sem buscar os profissionais especializados na área. Infelizmente, o projeto de lei tem uma série de pendências, e aí eu vou tratar depois no canal do YouTube, que a gente está lançando, inclusive, hoje, né, o canal Digitalizar. Então, vocês vão começar a ver alguns conteúdos a partir de amanhã nesse canal. E a gente vai tratar desse PL, tá? Porque tem muita gente que defende, porque, não, Pablo, que a certificação já está ali, assinatura eletrônica, ICP Brasil, mas isso garante identidade, gente. E quem garante que esse documento não foi um documento fabricado de uma forma não fidedigna, né? Então, esses são os 3 pontos que eu considero relevantes. O terceiro, porque evita, por exemplo, o cara ter acesso, manusear uma carta de Perovaz de Caminha, por exemplo, né? Você digitalizou o original, essa digitalização ela vai servir como cópia para acesso aos cidadãos, e a carta de Perovaz está ali guardada, armazenada, e alguém pode ver nos acervos, no Arquivo Nacional, na Biblioteca Nacional, enfim, é por aí. Então, para mim, essa digitalização, como meio de preservação, tem que avançar muito em segurança jurídica, em fidedignidade, em autenticidade e tantas outras cocitas mais, tá bom? Etapas de digitalização. Vou falar com vocês aqui sobre as etapas de digitalização. E vou apresentar um fluxograma que eu preparei. Tá todo mundo vendo o fluxograma aí? Equipe de atenção, o pessoal tá pedindo o canal do YouTube aqui, depois vocês mandam para ele, tá bom?
Nil Rocha, o CONARC deu um parecer contrário, exatamente. O CONARC apresentou um documento informando, mas enfim, o projeto está lá e as coisas estão muito adiantadas, tá? Então, esse fluxograma aí eu vou ampliar para vocês, né? Dá uma visão geral do que é o fluxograma, das etapas de digitalização, conferência, processo de validação, preparação. Vocês verificam que tudo que está em verde aqui, que se chama validação, para mim é controle de qualidade, tá? Porque pensem bem, eu vou colocar aqui no modo de exibição que fica mais fácil. Eu estou usando o Word, mas eu fiz esse fluxograma no Visage, né? Visage, enfim, é um sistema muito interessante, um software que eu recomendo para vocês, tá? Vou pedir para a equipe aí colocar o nome e vocês utilizem, porque ajudam bastante no processo de visualização, enfim, de um processo mesmo. Então aqui nós temos as etapas, o início de uma etapa, que é a conferência e a recepção. Eu vou ser mais rápido aqui, mas esse fluxograma está disponível também no conteúdo do Associado Premium. Não sei se vocês já ouviram falar, se todo mundo já ouviu falar do Associado Premium do GDI Online, mas é um conteúdo específico. Tem gente aqui que já é associado do Associado Premium, e a gente tem muitos inscritos já, tá? Então coloque aí, dá um sim se está conectado. A conferência, a validação desse processo, né? Nós estamos aqui visualizando sempre uma tomada de decisão depois da validação. Se sim, validou, o documento chegou, ou o livro, né, foi visto, está tudo ok, a quantidade de folhas, porque isso aqui é muito importante, tá? A validação, a conferência e recepção, vocês precisam quantificar realmente as folhas que tem no processo, se o cliente exigir, mas eu sempre sugiro que nos processos vocês quantifiquem e anotem e entreguem um termo para o cliente de recebimento de quantas folhas recebeu, tá? Porque se o cliente colocou nesse termo que te mandou 500 folhas e por acaso tem 501, aí, meu amigo, você vai ter que ser responsável por essa folha que está faltando, tá certo? Então a conferência é um processo muito importante. Depois que você valida, se tiver tudo ok, passa para a preparação de documentos. Nessa preparação é a mesma coisa, existe um processo de validação, tá? E olha a barata aí do órgão, né, que digitalizou. De repente pode ter sido aqui o erro, né, na preparação, mas também pode ter sido aqui, ó, na digitalização, cá embaixo, tá? No processo de captura, porque depois que digitaliza é preciso ver a imagem, se está tudo ok, e validar para passar por um processo de indexação, seja automático ou não. Então aqui, depois do preparo, se sim, vai para a captura, se não tiver ok, retorna lá para o processo de recepção ou para a própria preparação. E aí nós temos a captura do documento. Se tiver tudo ok, o que eu falo de captura é porque muita gente confunde com digitalização. Então eu prefiro trabalhar a digitalização como um processo total, como isso tudo aqui que a gente está vendo, e o processo que é de transformação realmente digital, né, do analógico para o digital, eu chamo de captura. Então você valida esse processo, se tiver tudo ok, ele vai nomear esse arquivo, ou de forma automática ou manual. E aí eu não tenho condições de especificar com tanta precisão e com minúcias esse conteúdo, porque realmente dá um curso aqui, e no nosso curso de gestão de documentos digitais e digitalização, a gente aborda isso com muito cuidado, com muita cautela. Então, se tiver tudo ok, né, passa para o processo de indexação. Se não, ele volta para a preparação. E aí nós temos a indexação de processos, nós temos a indexação dos metadados, de outros metadados também que podem ser anexados, nós temos a validação disso, temos o OCR, quando é necessário fazer o OCR, porque às vezes a pessoa não quer, que é o chamado PDF pesquisável, tá? Então isso tudo está explicadinho lá no fluxograma, no nosso curso. E aí nós temos aqui a geração de arquivos derivados também, porque quando a gente faz a captura, se gera um arquivo chamado matriz. Eu aconselho vocês a conhecerem a resolução 31 do CONARC, tá? A resolução 31 do CONARC
é muito interessante, porque ela dá ali uma noção de o que você precisa fazer para digitalizar com qualidade, tá? E aí nós encerramos o processo aqui, ó, na entrega de dados e imagens, né? E aí para o repositório, enfim, eu estou dizendo aqui que é o final do processo de digitalização, tá? Então você tem um documento ali num repositório, e aí você tem os RDC ARCs, né, arquivistas, repositórios digitais confiáveis, que deveria ser assim, um documento permanente. Infelizmente a nossa realidade hoje não é essa, mas vamos caminhar para isso, né? Aí o professor Daniel Flores, grande amigo, que vai ser palestrante do GDI Online, trabalha muito com essa temática, né? Mas eu estou trabalhando aqui com a captura, tá? Com o processo de digitalização em si. Chegou nesse ponto, é um outro processo, tá bom? Falar de repositório digital é algo muito sério, que precisa ser tratado com muito cuidado. Então, infelizmente, estão dando essa responsabilidade aos profissionais de tecnologia da informação, analista de sistemas e tal, que não tem a formação específica para isso. Precisa de profissionais da informação para poder ajudar nesse processo. Aí, entre os bibliotecários, entre os arquivistas, os museólogos que trabalham a questão do seu objeto, né? Do seu livro, qual repositório eu devo guardá-lo, quais são os repositórios confiáveis do judiciário, enfim. E aí tem muita coisa para aprender, tá certo? Olha eu de novo aqui. Muito conteúdo, né? O que é que vocês acharam aí desse conteúdo todo? Me digam aí, gostaram? Olha, estão falando aqui do Arquivemática, do Roda, a modelagem. Que interessante. Isso aí, Tatiana. Legal. Legal. Bom, agora vamos falar de dinheiro. Quem é que quer ganhar dinheiro aí com digitalização, né? Com empreendedorismo? Vamos falar. Tá certo? Vou trazer aqui a apresentação novamente. Opa, errei aqui. Vou trazer aqui o slide. É esse aqui. Bom, qual é o ponto de partida, né? Qual é o ponto de partida de você trabalhar com empreendedorismo? Ou qualquer coisa. É o conhecimento, né, pessoal? Então, para você empreender na área de digitalização, você verificou que é preciso você ter um conhecimento prévio das técnicas e você tem um conhecimento também da gestão, né? E aí que entra uma coisa bem interessante. Nem sempre o arquivista e bibliotecário é que vai ser o dono da empresa de digitalização ou de gestão de documentos digitais, tá? Para ser, por exemplo, dono de uma farmácia, não precisa ser farmacêutico, mas precisa ter farmacêuticos, né? Para ser dono de uma clínica, não precisa ser médico, mas precisa ter médicos. Está entendendo o que eu estou falando? Então, os profissionais da informação, arquivistas, bibliotecários, museólogos, claro, precisam tomar iniciativas de empreendedorismo, montar suas empresas, buscar suas consultorias, não depender apenas de concurso público, né? Não dá para depender apenas de concurso público. Então, porque, assim, não vai ter concurso para todo mundo, essa é a realidade, principalmente no governo que nós vivemos, né? Não vai ter concurso para todos. Então, vamos investir e buscar empreender. Por isso que nós fizemos um curso específico sobre empreendedorismo. Está lá no Associado Prêmio. Então, tanto para você que está no mercado e precisa se reinventar, quanto para você que quer começar a empreender. Quem é que tem interesse aqui em empreender na área de digitalização? Dá um sim para mim, dá um ok aí.
Tem gente, né? Bacana. Olha que legal. Então, quanto mais você conhece, mais você expande o potencial de ganhos, né? A perspectiva de você ganhar dinheiro com digitalização, ela perpassa por um processo de conhecimento, tá? Então, quais são as dicas que eu vou dar para vocês aqui em relação ao empreendedorismo? Vou voltar aqui para a tela, só da nossa apresentação. Vamos lá. Conhecer o mercado, ficar atento a todas as oportunidades. Isso é muito importante, porque tem gente que quer começar a empreender e não faz uma pesquisa. E hoje está tão fácil fazer pesquisa de mercado, né? Está tão fácil buscar realmente informações. Leitura, leitura e mais leitura. Tem muita coisa, inclusive gratuita na internet. Tem aí observatórios digitais com conteúdo fantástico, a Rede Carinanha, que é aí capitaneada pelo Miguel Arellano, que vai ser também palestrante do GDI Online. Tem conteúdos fantásticos, repositórios muito bons. Então, não há o que se justificar de não ter informação e não ter possibilidades. Livros, tem livros sobre tudo. Agora, é claro que também tem os conteúdos pagos, porque você consegue se especializar melhor, não é verdade? Então é por isso que o GDI Online está oferecendo aí o associado premium para que você consiga se especializar. Esse é o nosso propósito realmente, de ajudar você, tanto com conteúdo gratuito, como conteúdo pago, e é um trabalho muito sério que a gente está desenvolvendo, não é? Mas busque informação, tá? Participar também de feiras, congressos e eventos, e analisem que não é só feiras, congressos e eventos das nossas áreas, não, gente. Não é só de arquivologia, biblioteconomia, enfim, eu frequento eventos de vários locais, de marketing digital, de empreendedorismo, enfim, terapia holística, inclusive, para poder você assimilar outros conhecimentos e abrir seus horizontes, tá certo? Se você não faz isso, você fica muito limitado ao conhecimento específico e a transitar apenas na sua área. Isso não é bom. Participe de cursos online também, presenciais sobre a temática. Os nossos cursos são, de fato, feitos com muito carinho, com muita qualidade. Eu realmente tenho dado uns cursos que a turma tem gostado, fico muito feliz com isso, pelos comentários lá no Face. Muito obrigado mesmo. Agora, claro que tem conteúdos que não são tão bons assim. Vocês precisam avaliar, verificar de quem está vindo e tomar a decisão. Apareça, viu, pessoal? De algum jeito. Olha eu aqui aparecendo, né? Anuncie no Google, no Face, faça lives. A questão das publicações, blogs, enfim, nós precisamos, eu falo por mim, eu preciso que mais profissionais tomem essas medidas, essas iniciativas que eu estou tomando aqui. Porque com isso o nosso mercado cresce, se fortalece e a gente para de fazer aquele discurso de que ninguém nos olha. A gente também às vezes não se apresenta, né? Agora, apareça também com um bom conteúdo, tá certo? Isso é muito importante. Se prepare antes. Não precisa de 10 anos, de 20 anos para se preparar. Precisa você ter um certo conhecimento e domínio de um assunto e realmente colocar a sua cara para bater. Mais dicas. Participe de grupos nas redes sociais. Né? Aí, tem muita gente que reclama de participar de WhatsApp. Né? Tem muita gente que reclama aí das mensagens, dos assuntos estão vindo, muito bom dia, muito boa tarde. Claro que isso não é legal, mas assim, o importante é o conteúdo que está ali naquele grupo, que às vezes chega uma informação super importante para você e você está tão chateado que você saiu do grupo. Então, eu participo de muitos grupos nas redes sociais mesmo, meu WhatsApp não para, mas eu coloco no silencioso,
vejo as informações que eu preciso, existem grupos de muita qualidade que apresentam eventos muito legais. Estudar concorrentes, isso é muito importante também, né? Não adianta você entrar num mercado, querer abrir uma empresa de digitalização e não estudar os seus concorrentes, né? Você que tem um negócio, qual foi a última vez que você acessou o site do seu concorrente? Que você acessou a página dele no Facebook para ver como ele está andando e seguindo? Você tem vergonha de fazer isso? Acha antiético? Ah, você tá por fora, cara. Não é antiético mesmo. Você tem que conhecer, tem que entrar, visualizar, saber o que ele está oferecendo, oferecer melhor, não é? Mercado tem para todo mundo, gente. Essa história de que está saturado, de que não tem mais jeito, não existe. Tem mercado para bons produtos. E é isso que eu mostro no curso. Várias dicas, vários caminhos, ideias de negócios. E a gente trabalha muito isso. E hoje a gente vai ter aqui uma surpresinha no final falando sobre isso também. Pesquise no Google tudo o que você puder da sua área. O Google tem ferramentas incríveis também. Não sei se vocês conhecem o Google Tendências. Se você colocar uma palavra-chave aí, anotem aí, Google Tendências. Uma palavra-chave sobre qualquer assunto, ele vai te trazer retornos. Não é o Google geral que traz um monte de coisa, não. Traz retornos assim bem específicos, pesquisas bem direcionadas e de graça, conteúdo gratuito. Mais dicas. Gente, isso é muito válido. Eu vi aqui nas perguntas iniciais que vocês queriam um certificado. Algumas pessoas questionaram, não, cadê o certificado e tal, não sei o quê. Mas, gente, nem todo conteúdo, nem todo curso, principalmente webinários, não são comuns a entrega de certificados, são cursos de curta duração, eventos de curta duração, e aí não tem condições de a gente dar certificados para 300 e poucas pessoas por 1 hora de participação. Então participem mais, não por uma questão acadêmica, mas mais no sentido mesmo do conhecimento. E a gente é muito acadêmico em nossa área, e o mercado precisa de profissionais com essa veia corporativa, com essa coisa do business, né? Nós temos, por exemplo, a AIM, que eu sou associado, a Associação Information Management, que faz eventos fantásticos. Information Show é uma feira maravilhosa. E ali o dinheiro realmente corre, né? Não estou dizendo que a gente não precisa, tem que evitar ir para o CNA, que é um congresso que, nossa, eu já participei várias vezes e que estarei lá na Paraíba, né, em outubro. Mas nós precisamos ter uma veia mais empreendedora, mais revolucionária nesse sentido, né? Mas também eu coloco abaixo que a gente precisa ser menos corporativo e mais acadêmico em algumas ocasiões, porque tem muita gente fazendo negócios e que não tem essa capacidade, esse conhecimento básico, ou de uma academia, de uma universidade, ou até mesmo de um curso online ou um curso presencial que um profissional dá. Tá certo? Então vamos pensar nisso, vamos trabalhar mais no sentido de adquirir o conhecimento. Eu participo de tantos eventos. Eu estive em São Paulo agora, no evento do Érico Rocha, fantástico, de marketing digital, e enfim, saí super satisfeito e eu não tive certificado. Passei lá o dia todo, o certificado está aqui, ó, na minha cabeça, no meu corpo. E é por isso que eu estou falando com vocês hoje, muito mais por eventos e por participação em atividades, e nem sempre tem um certificado, tá bom? Não deixem de fazer isso por conta de certificado. E aí uma grande imagem para vocês, né? Essas crenças limitantes que nós temos, que a gente precisa desbravar isso aí. Ah, Pablo, eu não tenho dinheiro, né, para poder fazer, por exemplo, um curso online contigo. É caro demais. Gente, se vocês não investem em si mesmo, aí é que realmente vocês não vão ter dinheiro, tá? Então, pensem nisso, tá certo? Pensem em investimento. Não estou falando só dos meus cursos, não. Eu estou falando de conteúdo em geral, de um seminário, de um congresso, né? É difícil? Mas nós precisamos investir em nós para a gente poder sair dessa. Às vezes a gente não tem um trabalho, não tem um emprego, e existem oportunidades, por exemplo, gente com certificação no CDI a mais.
que infelizmente foi uma certificação que acabou agora, mas há 2, 3 anos atrás, tinha vaga sobrando, mas não tinha profissional com CDI a mais. E são salários de 6, 7, 8 mil reais. Tá certo? Outra crença limitante. Pablo, eu sou tímido. Eu tive uma formação péssima no curso de biblioteconomia, arquivologia, na minha escola de segundo grau. Pablo, fulano de tal é melhor que eu. Ele é grande, é conhecido demais, não tenho como concorrer com ele, Pablo. Gente, isso tudo são crenças que atrapalham a sua visão, atrapalham a vontade de você crescer. Isso tudo existe. Mas você está aí com sua força, com a sua capacidade mental de sair dessa. Você tem capacidade para isso. Você já venceu uma batalha enorme lá, né, no útero da mamãe. A corrida, né, dos espermatozoides, você venceu. Então, vamos para cima. O mercado está saturado. A crise. Gente, esse mundo está contra mim, né? Está todo mundo contra mim. Ou outra coisa, os concorrentes são todos maus. Só tem mutreta em licitações, só ganha licitação se pagar algum político. Isso existe, mas nem todas são assim. Eu falo por experiência própria, já participei de muitos processos licitatórios, já dei consultorias sobre isso, e as coisas não são tão ruins como a gente pinta às vezes. Quer ver uma coisa interessante? Mestrado e doutorado. Acham, só entra no mestrado e doutorado quem indicou. Eu entrei no mestrado 2 vezes, a primeira não concluí, a segunda eu concluí e nunca ninguém me indicou. O processo é às cegas, o doutorado nem se fala. Então a gente às vezes fica nessa zona de conforto, né? Cacê Moraes, e tem que sair mesmo. Tem que investir em você em primeiro lugar para poder crescer. Tá certo? Vamos responder algumas perguntas agora. Tem muita coisa aqui que a turma pediu. Eu vou colocar aqui na tela para a gente dar uma olhadinha. Vamos lá. Olha, tem gente perguntando se é possível estender o prazo dos bônus. Olha, tem que se inscrever hoje. Até que você gere o boleto hoje para pagar amanhã, né? Ou sexta-feira, porque amanhã é feriado. Porque assim, a gente não consegue segurar isso para depois. Por quê? Deixa eu explicar. A mentoria comigo, por exemplo, se eu abro para todo mundo, eu não sei quantas pessoas vão se inscrever. Eu tenho hoje aqui mais de 100 pessoas participando desse webinar. Acho que vocês estão gostando, né, do conteúdo, acho que vocês estão gostando do que a gente está apresentando. E várias pessoas já se inscreveram. Então eu tenho uma quantidade limitada para atender e dar essa mentoria. Então é por isso que realmente esse conteúdo tem prazo de validade para hoje. Gostaria de sugerir a emissão de certificado, já respondi. Estamos falando de digitalização, representação digitais, Antunes, é exatamente isso aí. A gente está trabalhando com as representações digitais, obviamente, aquilo que você digitaliza, você gera uma representação da informação daquilo que está no papel, no documento analógico, quando esse é o caso de uma documentação permanente e pelo que a legislação nos diz hoje, né, que não se pode eliminar um documento analógico, né? Infelizmente as coisas estão aí mudando de uma forma muito agressiva, né? Haverá curso presencial em São Paulo. Eu dei essa turma em São Paulo o ano passado, foi muito interessante. Teve gente até de Minas Gerais que foi para a turma e ainda não tem previsão do curso presencial em São Paulo, então eu sugiro que você faça o online primeiro e você gostando e as coisas acontecendo, a gente vai para São Paulo de novo. A palestra vai ficar disponível? Irani perguntou depois. Olha, não, ainda não temos essa previsão de disponibilizar essa palestra para depois, tá? Porque, de fato, nós temos aí ainda provavelmente um webinar para fazer com outro conteúdo, com outro assunto, antes do GDI Online 2018, então não tenho essa previsão de disponibilizar. Aqui em Laje está tudo certo, beleza. Como determinar a quantidade, a gente conversou sobre isso. O Carlos falou de estrutura, beleza. Por que acesso e não recuperação? Nós temos
também, obviamente, a recuperação da informação, mas o acesso, a disponibilização do acesso é quando o cidadão visualiza aquele documento, quando você entrega aquela representação para uma pessoa, né? A recuperação é o processo em si de buscar essa documentação, essa informação. Seria possível enviar o link do canal do YouTube? Acho que a turma já enviou aí, né, equipe? Já enviamos. 5 fases de validação, já respondi. Qual a média do custo para digitalizar 1000 documentos, por exemplo? Poderia falar sobre estimativa de custo? Bom, depende muito de como está esse documento, né? De que tipo de documento estamos falando. Por exemplo, se a gente pega um processo da justiça que tem 1000 páginas, às vezes, então o trabalho é menor, é um trabalho de preparação, só de tirar grampo, tirar clips, e digitalizar rapidamente esse processo e criar um nome apenas para esse arquivo, um arquivo único, um PDF único, se o cliente assim quiser. Lembra que eu falei do alinhamento das expectativas? Se o cliente quiser dessa forma, fica fácil. Digitaliza-se rápido e aí você tem condição de cobrar menos. Mas se, por exemplo, esse processo o cliente quiser que você indexe por assunto, por exemplo, atas, por exemplo, procuração, petição inicial, então esse trabalho de indexação é maior, você não tem condição de automatizar, às vezes, porque você tem processo de alfabetização, né, que é o reconhecimento óptico de caracteres, que consegue fazer a captura automática de alguns dados, mas tem casos que não é possível. Então o custo acaba aumentando. Hoje o mercado está cobrando, varia muito a digitalização, de 3 centavos, eu já vi digitalização absurdas assim, né? Na minha concepção, a 30, 40, 50 centavos. Né? Então eu diria que uma situação de 1000 documentos em bom estado, uma digitalização de 15 centavos, de 13 centavos, é um preço acessível para as pessoas. Tá bom? Indique fonte de informação que você considera importante para quem quer empreender na área. Olha, a gente realmente tem poucas fontes de informação específicas de empreendedorismo em biblioteconomia, em arquivologia, mas assim, a gente pode indicar, por exemplo, uma fonte confiável e geral é o Sebrae, né? O Sebrae tem algumas coisas, tem um manual, inclusive, ali de empresas de digitalização, que, né, traz algumas informações interessantes. Mas nós temos conteúdos mais específicos do CONARC. Nós temos uma revista aqui, deixa eu pegar para vocês. Deixa eu pegar aqui na minha estante. Nós temos uma revista, o Acervo do Arquivo Nacional, que sempre traz algumas informações, alguns artigos, e eu já vi algumas coisas aqui também dessa área de empreender. Eu tenho um outro livro, mas eu não estou lembrando o nome agora. Eu vou tentar enviar para vocês depois alguma coisa sobre isso, tá bom? Temos, por exemplo, na área de biblioteconomia, alguns profissionais que trabalham com empreendedorismo de uma forma muito forte, né? Temos a turma da Abrainfo aí, a Dani Spudeit, né? O Alisson de Castro. O Alisson, inclusive, vai ser palestrante do nosso GDI Online 2018, que trabalha muito com empreendedorismo. Na arquivologia, nós temos o Charley Luz aí, é um consultor também em transformação digital, né? Um amigo, né? E que também vai ser palestrante. Então temos umas iniciativas boas, alguns arquivistas que são de fato empreendedores, mas precisamos ampliar muito, né, esse leque. Então eu quero agradecer muito a vocês, a presença de vocês, tá? Muita fé em Deus, muita paz e força. Acreditem no potencial que vocês têm, acreditem realmente em vocês, que vocês vão vencer, tá bom? E nós estamos aqui para poder ajudar no que for necessário. O GDI Online 2018 é um projeto muito bacana e que vai valer a pena você participar. E se pudesse associar ao associado prêmio, melhor. E eu digo a vocês que não deixem essa questão do dinheiro, da falta de recursos, limitar vocês num momento como esse, porque, de fato, se vocês investirem em vocês mesmos, com certeza as oportunidades vão melhorar num país de grande dificuldade que nós vivemos, né? Um grande abraço, até mais, boa noite!